Fala, Clarita, e aí? Mas testando aí, ver se o som tá bom, vamos compartilhar aí, né? Esse projeto aí piloto aí hoje, às quinta também, né? Só que hoje só vamos falar sobre teologia hoje. Esperar o pessoal entrar aí, tá? Boa noite. Isso aí. Ah, tá ótimo. Vou começar com esse desafio hoje aí, né, Clarita? Esse desafio aí, hoje é quinta-feira, é a quinta teológica. Vamos falar só sobre assuntos determinados da teologia. O pessoal tava me cobrando pra caramba isso aí. O pessoal tava falando assim, Alexandre, você só fala de um montão de assuntos aí. Você só fala de um montão de assuntos aí e não fala nenhum assunto voltado pra teologia. Isso, vai ser toda quinta-feira. Tentar começar, né? Toda quinta-feira vai ser só teologia. Acabou o culto aqui, acabou o culto. Aí você se organiza aqui rapidinho e já prepara já a live aí a live de quarta-feira, de quinta-feira, tá? Só que quinta-feira eu vou falar só sobre assuntos de teologia, né? Voltado para o mundo da teologia, livros, indicações literárias para vocês poderem consultar. E a gente vai estar trabalhando sobre esses assuntos aí teológicos. Até para poder atrair o pessoal para o nosso curso de teologia lá. Nós temos um curso de teologia em Nova Iguaçu agora, né? No final já da live eu já vou estar falando um pouquinho sobre esse curso de teologia, que nós estamos lá tocando, né? Sistema Capacitado de Ensino, e eu estou coordenando esse curso aí com toda a autonomia. Tá? O curso de teologia, eu posso falar que não visto no mercado aí tradicional, né? Porque nós vamos abordar vários aspectos teológicos aí que convencionalmente não são abordados, né? Então, me ajuda aí, como essa primeira live aí, e eu queria que vocês compartilhassem para mim, fazendo um favor um pouquinho, já fosse compartilhando, porque hoje não deu para me disparar legal, tendo que não disparei hoje essa live para poder que as pessoas possam ter acesso à live. Só tá entrando aí meu primo aí, Ricardo, já, Marcinha, minha esposa Ingrid, todo mundo aí tá entrando aí, né? Então as quinta-feiras, as lives de quinta-feira vai ser para isso. Nós vamos estar trabalhando esse público aí da teologia, uma teologia sem barreiras, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre teologia sem tabu, pela minha experiência de alguns anos aí lecionando em seminários teológicos, algumas instituições, alguns alunos me conhecem aí no Ibaderj, Fight, vários seminários aí que nós trabalhamos aí, e sendo que hoje nós temos uma autonomia para poder ter um pensamento teológico, não um pensamento teológico liberal, tá? Mas sim um pensamento teológico compreensivo, porque eu entendo que há muito tabu dentro da teologia, tá? Então a quinta-feira, eu já vou reservar essa quinta-feira só para isso, pra gente falar sobre teologia. Fala, Marina, pessoal lá de Mendes. Cadê o pessoal de Mendes, Marina? Compartilha aí, pessoal aí, compartilha aí, vamos compartilhando aí, galera. Compartilha aí. Pessoal lá de Mendes, lá, meus amigos de Mendes, a gente vai estar lá, eu acho que é mês que vem, vou estar numa conferência lá em Mendes, sobre intercessão, vou estar pregando lá, um domingo lá pela manhã, nós vamos estar lá junto. E assim, qual o projeto hoje, piloto hoje? Falar sobre teologia. Então eu vou estar chamando alguns amigos para estar fazendo live comigo, para a gente vai estar aqui fazendo várias lives junto, falam sobre vários determinados assuntos, sobre salvação, sobre arrebatamento da igreja. Vou fazer uma live sobre arrebatamento da igreja, tá? Eu tô com um montão de perguntas, um montão de aqui, ó, tudo anotadinho aqui, que o pessoal tá mandando para mim pelo WhatsApp os temas, para que a gente possa estar abordando esses temas aí durante essas lives de quinta-feira. Então eu chamo você aí, pega seu papel, pega sua caneta aí, que essas lives aí, eu preciso de papel e caneta, você pega seu papelzinho, pega sua caneta, e vocês vão anotando aí todas as informações que eu vou passando. Vai ser também 1 hora de live, e qualquer dúvida que você tiver, você lança suas perguntas aí. A Ingrid vai estar comigo me ajudando também,
para poder estar debatendo esses assuntos aí. Só que o assunto de hoje é um assunto muito legal. Por quê? Alguns alunos sempre me perguntaram sobre a questão aí da Jezabel, até porque vai lançar um filme, vai lançar uma novela agora muito interessante sobre Jezabel, né? A novela da Record aí, até interessante, abordou a última novela Jesus, abordou a última novela Jesus, né? E a novela Jesus foi muito legal, gostei. Há controvérsias, porque todo lugar tem isso, né? Você sabe que interpretações são, às vezes, pode se equivocar. Quando você tem uma Bíblia atualizada, uma revista corrigida, você tem Bíblias que têm interpretações diferentes. É igual os evangelhos. Quando você lê os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E o que acontece? A paz, pastora Patrícia, a paz, seja bem-vinda, minha querida. Cirleia, a Maris, um abraço pra galera aí que tá entrando aí, tá? E vai me ajudando aí. É igual quando você fala de Novo Testamento. Quando você tem o Novo Testamento ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, os sinóticos, eles falam dos aspectos que Jesus passou, mas cada um sob uma determinada ótica, né? Quando você lê Mateus, você tem uma perspectiva judaica. Quando você vê Lucas, você tem uma perspectiva grega. Quando você vê o Evangelho segundo escreveu Marcos, você já tem uma perspectiva já romana. Quando você vê João, você já tem perspectiva mundial. Então cada evangelho ele tem a intenção de mostrar um Jesus para determinada classe social da época de Jesus, correto? Então não fique calmo, fique tranquilo. Nas lives de quinta-feira vão ser um montão de assuntos. Eu vou deixar isso aberto para vocês. Alexandre, eu queria abordar sobre assunto tal, o divórcio na questão da Bíblia, exemplo de salvação. Por que há igrejas que batizam crianças? Pô, mas PK, o batismo infantil não é só para a igreja católica que faz. A questão da salvação, existe predestinação, o calvinismo, né, arminianismo. Então muitas questões são dúvida na igreja, tá? As pessoas não gostam de falar, e eu tenho autonomia para falar. Eu sou pastor também, tá? E sou formado em teologia, como eu falei pessoal aí, eu sou bacharel em teologia também. Então eu tenho uma experiência um pouquinho vasta nisso aí. Tenho alguns cursos de extensões, algumas pós-graduações aí dentro do segmento. Mas hoje, especialmente hoje, nós vamos falar sobre quem? Sobre Jezabel, tá? E eu queria deixar isso bem claro, porque foi uma dúvida que lançaram para mim a pergunta, né? Pastor Toniel tá na área aí, Pastor Toniel vai me ajudando aí, né, Pastor Toniel? Então o que acontece? Eu vou até chamar o Pastor Toniel, prepara aí, tá? Eu vou até chamar o senhor para participar comigo aí, para me ajudar, tá? Fica ligado aí que eu vou te chamar agora online, para você trocar comigo aí rapidinho, dar a sua opinião também com relação a isso aí. Até porque eu sou também um professor também de teologia, e com certeza o senhor também vai me ajudar a participar dessa live hoje de quinta-feira, né, Pastor Toniel? Pastor Toniel é o presidente do Sistema de Ensino Capacitar, a qual nós temos lá uma parceria em Nova Iguaçu, tá? Pastor Toniel é o presidente do Sistema de Ensino Capacitar, e eu coordeno alguns cursos para ir lá de teologia. Ele tem um núcleo lá, ele coordena na igreja dele lá em Miguel Couto lá, um bacharel de teologia segunda-feira lá, e nós temos um bacharel de teologia agora, aonde? Em Nova Iguaçu, no Hotel Mont Blanc Diamond, tá? Dia 27 agora temos aula lá. Você que quer estudar teologia conosco, você que quer aprimorar o seu conhecimento, você que é obreiro, você que é pregador, ou você que é professor de escola dominical, você que quer aumentar um pouquinho o seu conhecimento, dá o melhor para os seus membros, porque eu sou daquela época que eu dei aula de escola dominical, e eu sempre passei o melhor para os alunos, sempre tive a preocupação de dar o melhor para a turma. Como que o apóstolo Pedro fala, crescer na graça e no conhecimento. Uma igreja hoje, ela só é estabelecida com palavra. Eu me assusta muito hoje, as igrejas hoje, trazendo crendice, trazendo romanismo para dentro da igreja. No culto que eu preciso ter copo com água, no culto que eu preciso ter gado de arruda, no culto que eu preciso ter sal, ou até mesmo eu vou ter mais ali nas minhas campanhas, um culto que você precisa ter campanhas. Eu até brinco aqui, na igreja aqui perguntaram, pastor Alexandre,
você tem campanha de libertação? Perguntaram para mim. E eu falei assim, a campanha de libertação todo dia. Todo dia você de manhã tem que se levantar e ter que buscar a sua libertação pessoal. Mas a maior libertação que se tem hoje é a da palavra de Deus. Então o crente hoje, um cristão hoje, que medita na palavra de Deus, um cristão hoje que busca, dificilmente ele vai dar trabalho para o pastor dele. Dificilmente ele vai ter dificuldade na sua caminhada cristã. Ao ler Gálatas capítulo 5, quando você vê os frutos do Espírito, eu falo que, gente, eu prefiro uma igreja cheia de fruto do Espírito do que uma igreja cheia de dons, né? Porque grave uma coisa, gente, as pessoas com dom vão para o inferno. Porque Jesus falou assim, muitos expulsarão demônios em meu nome, né? E naquele grande dia, Jesus falou o seguinte, que vai falar assim, apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Porque vocês expulsaram o demônio, vocês curaram, mas eu não estava com vocês. Então uma igreja hoje fortalecida na palavra, uma igreja hoje que é fundamentada no conhecimento, né? Eu falo aqui que o Ministério Caróis é governado pela palavra de Deus. Então nós somos uma igreja não preocupada com crendices. Nós somos um ministério que não temos a preocupação de levar o povo a campanhas, tá? Como as pessoas falam aí, você precisa do ponto de contato do povo. Eu preciso fazer uma campanha com óleo ungido, porque esse óleo, com certeza, ele vai atrair. Não, você tem que ser atraído pela palavra de Deus, você tem que ser atraído pela palavra dele, né? Porque Hebreus vai falar. O que a carta do Paulo a Hebreus está dizendo, né? É que a fé é o fio fundamento das coisas que não se pode ver. Então fé, gente, não é algo que você possa tocar. Então pare com esse negócio de que você precisa de um ponto de contato hoje para poder atingir a fé. Fala, pastor Daci, Dani, a galera aí. Fala, Dani, a galera aí. Tá? Mas vamos... nessa introdução, o pessoal que chegou agora aí, todas as quinta-feiras nós vamos estar fazendo uma live, né? Tô aqui de casa, aqui no meu escritório, nas minhas coisas aqui, tô organizando um set maneiro. Vamos estar falando sobre só assuntos teológicos. A live de terça-feira acabou? Não. A live de terça-feira continua. Só que a live de terça-feira eu vou destinar essa live para as questões das psicanálises. Vou falar um pouquinho sobre política, sobre filosofia. Só que a live de quinta-feira é uma live só sobre teologia, tá? Com relação à igreja, com relação a tudo que está acontecendo nas igrejas aí, né? As aberrações que a gente vê por aí, correto? Então essa live de quinta-feira é para isso. Então você que é estudante de teologia, que gosta da Bíblia, que gosta de debater assuntos, eu vou estar trazendo vários convidados aqui comigo. Pastor Toniel, vou ter vários pastores aqui na transmissão ao vivo comigo aqui, compartilhando comigo aqui o Facebook, né? Nessa grande iniciativa que nós vamos fazer hoje. Então hoje se inicia um projeto aqui da internet, tá? Para gente divulgar a palavra de Deus, para divulgar o conhecimento, divulgar o ensino. Dentro dessa 1 hora a gente vai estar trabalhando o assunto hoje. O tema da live hoje é sobre Jezabel. Como eu falei para vocês aqui, eu recebi um WhatsApp de alguns alunos, falou assim, poxa Alexandre, vai começar uma novela aí legal na Record, falou sobre Jezabel, mas... você deve ter visto, aquela mulher ali tem o espírito de Jezabel, prostituição, aquela mulher ali é prostituta, ela tem um espírito de Jezabel nela, sei que lá. Aí uma pergunta eu falo para vocês sabem quem foi Jezabel na Bíblia? Você sabe qual era a função da Jezabel na Bíblia? Será que quando eu falo que uma mulher é prostituta, ela tem o espírito de Jezabel, será que Jezabel, qual o nível de prostituição que Jezabel exercia na sua caminhada? Fala, Marcinha, a caixa na frente, nada mudou. Só quem é que sabe, né? Só quem é que sabe. Bora, caixa na frente, nada mudou. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse assunto aí, sobre Jezabel. Então eu queria convidar você na sua casa aí, a abrir a sua Bíblia, correto? No livro de 1 Reis, capítulo 16, no versículo 31. Basta rir. 16, capítulo 31. Correto? E nós vamos ter uma noção básica do quem foi Jezabel, qual era a função de Jezabel na Bíblia, tá? Eu coloquei aqui alguns pontos aqui interessantes. Eu vou estar chamando aí meu amigo pastor Toniel aí, né, para estar dividindo um pouquinho essa live com a gente aí. Eu queria muito a presença aí do pastor Toniel.
né, nos ajudando aí nessa live aí hoje, né? Nessa live hoje aí. Tô te chamando aí. Me dá uma bola aí. Dá uma bolinha, me atende aí, pra gente poder começar a debater. Primeira Reis, capítulo 16, versículo 31. Tá? O que está escrito lá? Vamos lá. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e ainda tomou por mulher uma mulher chamada Jezabel, filha de Etbaal. Fala aí, meu pastor. Fala, homem de Deus. Vamos lá, dá a bola aí, me ajuda aqui. O nosso diretor aí da casa. Me dá ajuda aí, tô me ligando aqui. Me dá ajuda aí, né? Tô falando sobre Jezabel. Aí diz assim: e por mulher Jezabel, filha de Tibaal, rei dos Sidônios, e foi serviu a Baal e se curvou diante de quem dele. Então, né, pastor Toniel, para mim, dos maiores erros que Acabe cometeu foi justamente ter uma aliança com Jezabel, lá dos Sidônios, correto? E isso acarretou para a vida dele problemas gravíssimos. Então, eu entendo que quando a gente fala assim, o espírito de Jezabel, está por trás disso. Eu creio que a novela, vamos ver se a novela fala isso, né, pastor Nel? Porque, por ser uma ficção, às vezes eles podem adicionar alguns elementos e vender uma imagem de Isabel que a qual não era, porque a prostituição, nós vamos falar. Não é me ligar, não, que eu estou na live. Está me ligando aqui. Desculpa que está aqui, estão me ligando aqui. Então, a grande dificuldade hoje é essa: entender qual era a função de Jezabel, né? Dá uma palavrinha, pastor, dá uma bola aí. Dentro dessa concepção de Jezabel aí. É exatamente o que você está abordando. A Jezabel, na realidade, era finícia, né? O rei Acabe acaba casando com ela e ele é influenciado, né? Ele acaba sendo influenciado porque ela já adorava a Baal, né? Já havia uma adoração a Baal, uma idolatria. Então ele se rende a esse sistema e ela ignora Javé, que era o Deus de Israel, e introduzir a adoração a Baal como uma religião, vamos dizer assim, dentro do judaísmo, né? E é que gira toda essa crise aí que Deus levanta Elias para combater esse espírito, na realidade, né, através dela, que queria introduzir a idolatria em Israel, né? A prostituição dela é mais no sentido de uma prostituição espiritual, né, Alexandre? Isso aí, isso aí. É que é Está a grande congelado dúvida do aí. pessoal era essa, né, pastor Trunhal? É Às vezes isso? está dando a internet dá uma travada, mas não teria uma dificuldade, não. Então, o senhor foi muito feliz quando falou essa questão da prostituição, até porque Jezabel ela vem com todo o costume, né? De Tibaal, o pai, que era Sidônio, né? E ele vem com aquela cultura de Baal todinha. E ela já governava, ela governava 850 profetas. Ela, na verdade, né, pastor, era uma sacerdotisa de Baal. Então ela tinha 850 profetas Era uma sessão de disso. Baal com ela, sob o comando dela. Então eu entendo que ela, como o senhor falou, ela queria introduzir dentro da cultura judaica a adoração a Baal, tendo em vista que Baal era uma das principais divindades, né? Baal, você tinha E Astarote, você tinha Dagon, você tinha outras divindades pagãs dentro de um contexto judaico. Então, Acabe, eu entendo que Acabe, ele, de forma omissa, porque Acabe é o símbolo do rei omisso, há uma omissão muito grande, e você percebe-se isso lá, principalmente nas vinhas de Nabote, que eu acho ali uma covardia tremenda, o que ocorre ali com o Nabote ali. A gente vai estar dando todas as referências aqui, o que ocorreu. Você vê a intrepidez, você vê um profeta que quase ninguém fala sobre Micaías, né, pastor Toniel? Micaías, um profeta com uma importância muito grande, é que ele engraçado, chega certa vez que ele chega para Acabe, Acabe chega para ele, e aí, você vai falar o quê?
Ele, não, tu vai pra guerra, tu vai ganhar. Tanto que ele é até golpeado no queixo, porque Micaías chega a debochar de Acabe, que toda vez que Micaías ia diante de Acabe, ele tinha palavras duras, porque nós focamos esse cenário todo só em Elias. Mas havia 7.000, né, pastor Daniel? Que não se É formaram de verdade. É verdade. Dá uma palavrinha aí. E o importante, até a tua fala inicial, quando você fazia a abordagem da situação atual do Evangelho, né? Onde há uma corrupção generalizada no nosso meio. É Sim. isso? Quando você falou aí de óleo ungido, do Evangelho hoje, que é baseado em campanhas, era mais ou menos uma característica do que acontecia naquele tempo. Né? Porque o verdadeiro Evangelho, né? Deus ainda tem profetas verdadeiros no meio dos falsos. Não é isso? É mais ou menos Sim, dentro sim. dessa conexão É isso que aí, a isso gente aí. tá falando naquela época. Quando Deus levantou Micaías, levantou Elias, foi para combater o espírito de engano que estava sendo influenciado, tendo como Jezabel a principal cabeça. Né? Isso é verdade. E tendo Jezabel como ponto de contato. Tanto que te fala sobre o espírito de Jezabel, que eu vou ler depois lá em Apocalipse 2:20, né? As igrejas lá, as 7 igrejas da Ásia, como João, na ilha de Patmos, ele recebe a visão e Deus manda ele direcionar cartas para as 7 igrejas. E eu acho, pastor Daniel, o senhor também está na teologia há mais tempo que eu acho que é o anjo que está, eu não acho que é o pastor que é o anjo, não. Eu não Não, consigo ter essa visão de pastor anjo, não, porque a palavra é malak, né? É enviar, é enviado, né? Eu creio que ele foi cartas enviadas aos líderes lá, né? A líderes que estavam naquelas localidades lá, para poder mandar ir lá numa carta vai falar sobre Jezabel, mas nós vamos entrar com calminha para poder, lá na ponta, explicar um pouquinho sobre Apocalipse 2:20. Tá? Então vocês anotam no papel de vocês aí, 2 Reis 9:37 e Apocalipse 2:20, já deixa anotadinha aí, tá? Que eu quero ouvir o nosso presidente aqui da CADECAP falar um pouquinho, tem sempre comandado lá, ajudado a gente lá. E uma das matérias lá, o pastor também toca sempre lá no Miguel Couto, né, na igreja do pastor lá, no bacharel lá. Então eu entendo que o espírito, então, pastor Toniel, me ajuda então, o espírito de Isabel, pastor Toniel, seria hoje, no caso, um espírito de rebelião tentando substituir Deus dentro do culto. exatamente. Exatamente. É a adoração, né? A adoração hoje é substituída pelo próprio homem, né? Hoje já não há. A gente está vivendo um período hedonista, né? Da Isso. pós-modernidade, onde o culto a si mesmo, né? A adoração a si mesmo. Já não é. O Baal hoje já são, na realidade, as pessoas. Você É, pode ver que os cultos, né, são voltados mais para as pessoas do que para Deus. O sentido do culto hoje mudou. Então, você fazia até alusão aí no início da live em relação aqui à mobilização das pessoas a irem na igreja. Né? De que maneira as pessoas vão para a igreja? Vão para receber alguma coisa. Aí tem que ter aquele ponto de contato, né? Que tem que ter a campanha. Na isso. realidade, tem que ser só a exposição da palavra bíblica e pura. Né? Então, nesse período que a gente está vivendo, em conexão ao que você está falando do espírito de Isabel, é muito importante, porque, na realidade, é um espírito de idolatria, acaba sendo um espírito de idolatria hoje, né? Que é voltado para o culto ao homem, ao invés do culto ao Deus, ao vivo e E verdadeiro. Né? assim, como a gente que é pastor de igreja, né, pastor Toniel, a gente percebe isso. É muito próximo. É que quando você vai fazer um evento, você traz uma personalidade aí, né? O nosso mercado gospel hoje, tão corrompido. Se você não der 2.000, 3.000, uma ofertinha, que é uma oferta fechada, gente, Absurdo. abre o parênteses aqui, né, pastor? Não tenho nada contra ofertas, não. A Bíblia fala que o obreiro ele é digno do seu salário. É Tá? digno. O apóstolo Paulo, ele levantar na igreja de Filipe, que era a igreja mais pobre, levantou a oferta para ele. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, ele brigou com a igreja, o pessoal achou que ele era um peso para a igreja, né, pastor? Achou que ele era um peso para a igreja. Tanto que lá em Romanos vai falar que ele fabricava tendas com Priscila e com Áquila. Por quê? Para não pesar a igreja. O pastorado hoje, Exatamente. remunerado, só a favor. O que me constrange às vezes, quando eu sou convidado para pregar, é
Pastor, cobra quanto para pregar? Né, pastor Léo? Pastor, cobra Já quanto? virou um padrão. Isso é uma coisa Agora há terrível. pouco eu estava, agora há pouco eu estava falando com a minha nora sobre isso, né? Sobre alguns pregadores que nós conhecemos, que eu não vou citar nomes aqui, professor que de ética. cobram aí 4 mil, cara. 4 mil reais. Não sai de casa por menos de 5 mil reais. O camarada ganha num dia, Alexandre. 5 mil reais numa noite. Imagina o cara vai pregando a semana toda, né? Quanto que ele não ganha por mês, né? Então vive uma vida de ostentação terrível e é algo que virou uma moda Terrível. na igreja. E você entra nas redes sociais, tá o pastor Eduardo Gringo aí, meu parceiro, ó. Meu fechamento, pastor Eduardo Gringo, tem uma obra social absurda, né? O cara agora está colhendo exame de sangue dentro das comunidades. Que A bacana, igreja hein? tem uma participação social muito legal. Eu acompanho o Eduardo aí, tinha fechamento aí, né? Eu fiquei tendo uma época lá, ajudar ele lá, mas está na correria. Então você vê que hoje esse espírito de Jezabel, esse espírito de rebelião, tomando, porque o nosso problema hoje, pastor Daniel, vou te falar um negócio, está no púlpito. A nossa maior dificuldade hoje são com os líderes. O problema que Israel vivia nesse momento aqui era a liderança, era Acabe. Quem era a liderança? Era Acabe e Jezabel. Então, assim, a maior dificuldade que se tinha hoje é de plantar, e não adianta. A tropa é o espelho do guia. E se a cabeça conduzir o povo, porque o povo é massa de manobra, não tem jeito, infelizmente. Vendo que o mundo é mundo, a minoria sempre esteve envolvida, a maioria só batia palma. Você vê que lá na Exato. crucificação de Jesus não foi diferente. Aonde estava, né, as pessoas que Jesus ajudou mais ainda no seu ministério, na sua caminhada? Né? Aonde estava o centurião romano, onde estava Cornélio, sabe? Aonde estava a filha de Jairo, onde estava Jairo, na verdade, onde estava esse camarada na crucificação? É claro que a gente sabe que havia um plano de fundo, havia um projeto de Deus com a crucificação. Porém, né, a grande, vamos ver lá que o Gringo botou aqui, gostei, não vejo Isabel apenas assim, não. Porém, não gosto de debate, porque debate alguém tem que sair de certo, mas aceito bater um papo no... Ô Gringo, aqui, a minha função não é debate, não. A minha função aqui é esclarecimento. Tanto que eu estou com a minha Bíbliazinha aqui na mão, ó, a minha Bíblia está aqui, eu vou estar na Bíblia, o Gringo. É o que está na Bíblia. A grande concepção hoje, Gringo, é o seguinte: associa a Jezabel só com prostituição mesmo, da imoralidade sexual. E isso está muito longe. O espírito de Jezabel envolve rebelião, principalmente rebelião. O espírito de Jezabel envolve insubmissão, sabe? O espírito de Jezabel envolve idolatria. O pastor Toniel falou uma coisa, é verdade. Há umas figurinhas gospels aí que, se elas estão em alguns lugares, o lugar lota. Lota e lota mesmo. Aí eu pergunto, como que nós estamos conduzindo o nosso povo? Será que os grandes líderes com poder aquisitivo, né, muito maior do que o meu, do que o Gringo, do que o senhor, pastor, será que, na verdade, eles estão erigindo Baals, né? Quando você constrói Baal, você tem que sustentar ele. Né? A dificuldade que Moisés teve... Pode falar, pastor Léo. Você citou um ponto importante, que o diabo, por exemplo, não está mais preocupado, embora o trabalho dele é perturbar o membro comum, vamos dizer assim, aquele que está sendo conduzido, está sendo discipulado, mas é acabar com a liderança. Acabou com a liderança, acabou com a igreja. Né? Então, você vê que o apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas pastorais para Tito, para Timóteo, para Filemon, havia uma preocupação para eles manter um padrão de qualidade, o asseio à doutrina bíblica, né? A palavra de Deus, fugir da aparência do mal, né? Manter a humildade, ter cuidado com a soberba, com a ganância. Você vê várias orientações do apóstolo Paulo para ele se blindar e ele se manter fora desse espírito de idolatria, de soberba, de insubmissão, como você falou que havia no espírito de Jezabel. Rapaz, que tema importante que você lançou aí nessa live, hein? É um tema muito importante e muito atual. O que gera, né, pastor Toniel? Gera uma preocupação muito grande
quando o senhor citou as cartas pastorais aí, né, que era a maior preocupação que Paulo tinha, né? Primeira, segunda Timóteo, Tito e Filemão, um bilhete que virou uma orientação, né? Um bilhete que virou orientação, e é verdade. A liderança hoje ela não tem a preocupação, como o Gringo falou, eu conheço, né? O Gringo foi satanista por anos, e o Gringo tem uma história aí, o Gringo deixar dar um testemunho aqui, dar um testemunho a noite toda, mas assim como os reformados tinham a preocupação de pregar a palavra de Deus, sabe? Da mesma forma, aquele Simão mágico, né? Que quando Paulo chegou na cidade, ele fez uma festa na cidade e tal, e ele não ousou falar a palavra, e ele falou assim: ó, te repreendo, cala a tua boca. Como aconteceu da carta de Judas, né? O arcanjo Miguel, um anjo diferenciado, é o chefe das ordens celestiais, quando ele está disputando acerca do corpo de Moisés, no mundo espiritual, porque ali estava no mundo espiritual, porque você imagina, pastor Toniel, hoje o local físico onde Moisés foi enterrado, o instrumento de idolatria que seria. Idolatria. Deus é tão maravilhoso que quando Deus pega Moisés, leva no Monte Nebo, olha a terra, e Deus sepulta ele, esconde ele, porque Deus ele vê na eternidade, Deus entende que se há um local físico, seria muito difícil. A pastora Patrícia Torres falou assim: essa ganância da parte de alguns pregadores, ela citando o pastor Toniel, né? É uma aliança ao espírito de Jezabel. Isso aí, ó. E os líderes que pagam estão coniventes com tal prostituição, né? Com tal prostituição. É verdade. Pastora, perfeito. Obrigado, pastora Patrícia. E é isso aí. A prostituição é justamente isso aí. É como aconteceu com o profeta Oséias, né? Quando ele manda o profeta casar com a prostituta. Para fazer o quê? Mostrar para o povo como que era o nível de idolatria e de fidelidade que tinha com o povo. Então, a prostituição hoje aí, como a pastora colocou aí, pastor Toniel também ajudando aí, colocou essa aliança que é feita, aí, sim, eu creio que é o espírito de Jezabel, sim, ligado à pessoa. A pessoa já não é mais fiel ao Deus de Israel. Ela começa a se prostituir, né, pastor? E pastor Alexandre, Jezabel é um espírito de dominação da igreja, né? Representando hoje. Você vê, não é só... você vê que há pessoas que são enviadas pelo diabo, eu acredito nisso. Há pessoas que às vezes se introduzem na igreja e estão usadas pelo diabo, e se o pastor, a liderança, não tiver fechada, não tiver em oração, e não tiver um espírito de discernimento, eles acabam dominando a igreja e depois o pastor vira marionete na mão desse povo. Existem famílias, você sabe disso, famílias que fazem isso, que dominam a igreja, já reparou isso? E às vezes há clãs familiares que dominam a igreja. Verdade, aí eles vão tomando sorrateiramente os pontos principais, os cargos principais da igreja, aí já era, meu irmão. Aí o pastor está lascado, já era. O senhor está falando dominado. aí. Foi o que aconteceu com a Cabe. A Cabe ficou na mão dela. Vamos compartilhando isso aí. Eu peço que vocês dão uma compartilhada aí, dá uma compartilhada rapidinho. E o senhor falou uma coisa que é verdade. O povo na travessia do deserto, havia um povo chamado os Amalequitas. E eu estudando sobre os Amalequitas, qual era uma das práticas dos Amalequitas? Havia os 7 povos que Moisés destruiu, né? Mas só que os Amalequitas, eles tinham uma particularidade. Que particularidade é essa? Eles atacavam quem ficava para trás, eles atacavam criança, eles atacavam os velhos e os doentes. Quando a Bíblia fala do espírito de Amaleque, eram covardes. Quem é o espírito? Igual que a gente falou do espírito de Jezabel, o que é o espírito de Amaleque? Estou todo arrepiado aqui. Aqui é o Espírito Santo funcionando. E quem é o espírito de Amaleque, pastor Toniel? O espírito de Amaleque são aquelas pessoas usadas pelo inimigo dentro da igreja para atacar os fracos. As pessoas estão desanimadas no culto. As pessoas, às vezes, que o pastor não visita, não é porque não quer, não, gente. É muita coisa na cabeça do pastor. E os amalequitas são quem? São aqueles que ficam no cantinho, pastor Toniel. O pastor não foi visitar porque não quis.
O pastor não foi porque não gosta de você, porque você não deu dízimo esse mês. Aí acontece a diabolicidência que pode ocorrer naquele mês, ela ter cometido qualquer outra coisa. Né? Porém, como há o espírito de Jezabel, o espírito de Amaleque, que é o outra live que a gente pode falar também, mas que atinge aqueles que são fracos, aqueles que não têm uma autonomia espiritual, porque não é bom também não, tá, gente? Você foi criado na igreja não para que o pastor tenha que estar na tua casa todo dia. Isso. Não é o fato de o pastor estar na tua igreja, na tua casa todo dia, isso não vai fazer você crescer espiritualmente. Paulo falou o quê? Eu queria que dar comida para vocês o quê? Sóida. Mas vocês são meninos, estão bebendo leite. Então, o fato, às vezes, do pastor ter que estar na casa, não que o pastor não venha visitar. Tá? O pastor tem que visitar pessoas que estão acamadas. Mas, gente, vamos orar. A pastora Patrícia colocou aqui exatamente, pastor. Jezabel foi criada para dominar, como se fosse o homem, não a mulher. Pô, legal. Ouvindo isso de uma pastora. Por isso a importância da mulher continuar em submissão ao Senhor. Pastora Patrícia, você fechou redondinho agora aqui com a gente. A pastora Patrícia agora arrebentou aqui. E eu gostei, ouvir isso de uma mulher, pastor Toniel, é muito bom, porque ela entendeu que submissão não está ligada a ser escravo. Porque submissão está ligado a estar debaixo do quê? Do mesmo projeto. Então, exatamente. Claro que eu gostei da pastora Patrícia que colocou isso, porque vindo isso de uma mulher, é importante que ela entendeu que quem era o rei de Israel? Era Acabe. Ele é da linhagem de Davi. E Jezabel não tem nada a ver com a linhagem de Davi. Não tinha nada a ver. Porque qual foi a promessa? Que não faltaria nenhum descendente no trono de Davi. E Deus, ele vela pela sua palavra? Não faltou. Mas as minhas alianças erradas, elas bloqueiam o meu relacionamento com Deus. E permite que eu venha a ter uma vida derrotada, ou às vezes minha vida não anda por causa das alianças que eu vou fazendo. Uma vida não pautada na palavra de Deus, uma vida pautada dependendo de amuletos, me irrita, eu fico desesperado, pastor Daniel. Eu fui numa igreja visitar o Centro Cultural Judaico, de não vai falar o nome. Amém. Rapaz, tinha mais água lá do que no Maracanã. E as pessoas ali, com a campanha da água do tratamento, as pessoas ali desesperadas atrás de um copo com água. Aí eu falei assim, cara, como que isso pode acontecer? Não dos atos proféticos. Jesus utilizou, cuspiu no chão. Jesus utilizou vários métodos para curar a sombra, né, pastor Daniel? A sombra de Paulo e Pedro curava. As roupas dos apóstolos curava. Tem um apóstolo lenços, aí que... Né? Os lenços, obrigado. Tem um apóstolo aí que estava vendendo a toalha dele com sangue. O povo, da campanha, da toalha do apóstolo. Poxa, então assim, o povo não lê Bíblia, pastor Daniel. O senhor, como diretor, né, de uma grande instituição hoje, que nós estamos entrando no mercado com uma teologia diferenciada, não uma teologia... Eu gosto de abrir aqui, gente, um parênteses aqui, o nosso aqui, ó, pastor Toniel, ele deixa muito livre a questão da teologia, que tem seminários aí que você vai dar aula, o diretor ele fica te pressionando, ó, não fala sobre isso, ó, não fala sobre aquilo. Pastor Toniel deixa te livre, não te pegue Bíblia. Que te pegue Bíblia o tempo todo. Então aí nós estamos formando a galera aí, né, no centro do Nova Iguaçu, nós estamos com o seminário lá no Hotel Mont Blanc, o pastor Toniel aí alugou a parte hotel lá para acomodar, numa sala de reunião lá top lá, e está movimentando. Dia 27, nós temos aula, e você é o nosso convidado lá para estudar um pouquinho de teologia com a gente. Né? E vamos lá. Vai ser a segunda aula, né, Alexandre, agora? Vai ser a segunda aula. Agora, dia 27. Nós estamos aí, fizemos uma coisa louca, né? Colocamos ciência da religião junto com bacharel em teologia. É inédito isso, né? É inédito, né, Alexandre? No mercado, né, pastor? A orientação do pastor Toniel aí. O Alexandre que está lançando isso aí, foi muito bom. Não tem no mercado essa grade, né? Essa grade que nós comportamos aí. E a próxima aula agora aí, no finalzinho, vou estar falando mais sobre isso. E voltando, eu gostei do posicionamento da pastora aí, quando falou a questão que é um espírito de dominação, tá? E temos que ter muito cuidado, visão espiritual, visão de Deus. Você vê que o profeta Elias, ele sobe o Monte Carmelo, lança um desafio sobre os profetas de Baal, né, que Elias até zoa, né?
Quem sabe, o Deus de vocês pode estar dormindo e desce fogo e consome tudo o lagar. Quando o profeta desce, qual é a notícia que recebe? Ó, Jezabel falou que por essas horas amanhã você vai estar morto. E aí o profeta faz o quê? Foge para a caverna, com medo dela, porque o reinado dela é marcado por crueldade. Eu pontuei algumas coisas aqui, vamos lá, a pastora Patrícia colocou aqui. Acredito, pastor, que o ato profético não te separa da comunhão, mas a dependência desses artifícios quebra, interrompe sua aliança com Cristo. E o sacrifício da cruz fica o quê? Poxa, Patrícia tá demais. Vou chamar a pastora para fazer live com a gente semana que vem, pastor. Muito bom, hein? Muito bom, gostei. Eu também tenho nada contra ato profético. A Bíblia ela é repleta de atos proféticos. Vou falar um montão aqui. O povo da São Jordão fez o que, pastor Daniel? Botou 12 pedras no bolso. Não foi? Botou, isso aí. Teve doença no deserto. O que Moisés fez? Botou a serpente lá no deserto e erigiu a serpente. O povo foi curado. Então a Bíblia ela é repleta de atos proféticos. Jericó, né? Jericó, as voltas. Isso, dá 13 voltas aí que a muralha vai cair. Toca a trombeta. Né? Você vê que aqueles 4 leprosos chegam na cidade, o pessoal pensa que é um exército entrando, são 4 leprosos entrando na cidade. Só que eu gostei do posicionamento da pastora, falou o seguinte, mas a dependência. Mas, ô pastora, isso é de propósito. Tem líderes que querem gerar as suas ovelhas dependentes deles. Não querem gerar autonomia nos seus liderados. Né, pastor Daniel? Não querem que eles sejam autônomos. Não há discipulado? Fala um pouquinho, pastor Daniel. Não há interesse nenhum do ensino genuíno da palavra de Deus. Cria-se, igual o Alexandre falou, da dependência. Até voltando um pouco ao que o Alexandre falou sobre a questão das visitas, eu sou contra, absolutamente contra. Eu tenho, lá no meu ministério, no Ministério Vinde, a igreja que eu pastorei hoje, eu falo muito isso e às vezes sou interpretado mal. O pastor não gosta de visitar. Eu visito, mas visito as pessoas que realmente precisam, né, Alexandre? Porque o crente ele precisa ser um autônomo na fé. Você leva uma ceia na casa, alguma coisa, né? Agora, o bebezinho, né? O mimimi, o crente que não há desânimo nele, ele quer ver você lá, ele quer que você vá na casa dele, tudo bem, até um carinho, de repente, mas tem pastores que fazem disso um cabresto, que fazem disso uma própria idolatria a si mesmo também, né, Alexandre? Para manter o povo ali, o povo cativo, né? Para que o povo possa voltar. Esses amuletos que são criados, né? Principalmente pelo movimento neopentecostal que a gente vê aí, justamente para que a pessoa possa se manter como um vício, cara. É igual um vício de refrigerante, de Coca-Cola. É viciar a pessoa, de forma errada, né? É viciado. O cara se torna viciado. Não é nem uma questão de fé, é uma questão de manipulação e de persuasão mesmo da fé humana, né? Da boa fé. Ele acaba deturpando a fé da pessoa. E gera uma dificuldade tremenda. Eu também sou a favor do senhor. Né? Tinha um membro aqui que acamado, estava com alguns probleminhas, e nós íamos na casa dele. Mas essa coisa também, essa bajulação que se existe, o cristão ele tem que ter uma autonomia, porque os cristãos da igreja primitiva, o segundo modelo de Atos, capítulo 2, qual era a preocupação deles, qual era o foco deles? Na comunhão, partir do pão e oração. Então, a comunhão que eles tinham. E outra coisa, né, pastor? Koinonia, eu vi o senhor botar uma nota lá maravilhosa sobre igreja, sobre os desigrejados, somos quase 40 milhões hoje aí. Esse espírito de Jezabel hoje ainda tenta tirar o povo da igreja. O senhor está falando sobre o que é koinonia, a igreja. Ah, não quero mais ficar na igreja. Comunhão é na igreja, no culto. Você gosta de Cristo em casa, isso aí acabou, isso não existe. Sabe? Isso não tem nenhuma possibilidade do camarada estar em casa. Tá? Isso é desculpa para quem não quer. Isso é desculpa para quem não quer ser pastoreado, para quem não quer ser discipulado. Aí sim está sendo governado pelo espírito de Isabel, né, pastor Daniel? Sendo governado por esse espírito.
Vamos lá. Vamos lá, o pessoal está entrando aqui fazendo as perguntas. E a Francis colocou assim, a fé esfriando. Mas ainda tem profetas que são poucos, mas tem, verdade. O Alexandre. Verdade. Tá bom. Ih, chamar aqui de novo aqui que deve ter cortado aqui, galera. Pera aí. Vamos lá. Deve ter caído aqui, que eu vou chamar o pastor Toniel de volta aí, tá, pastor Toniel? Não cortei o senhor, não. Deve ter caído lá. Eu vou chamar de novo lá o pastor Toniel. E é interessante toda essa concepção. Lá em Apocalipse, nós mandamos você... Eu pedi para que você pudesse abrir sua Bíblia aí. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, tá? Abra sua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, tá? Qual é o cenário dessa carta aqui? Eu vou fazer depois uma live só sobre escatologia, tá? Vou ver o dia aí. A gente vai produzir uma live sobre escatologia bíblica, que é o estudo dos últimos tempos. Todas as profecias que estão se cumprindo. Quais são as profecias hoje que faltam se cumprir? Tá? Quais são as profecias hoje que apontam para a volta de Jesus? Mas eu vou passar para vocês ainda essa... Deixa eu chamar aqui de novo aqui. Tô chamando para... Achou aí? Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Acharam? Vou dar um tempinho, um minutinho, rapidinho, para vocês procurarem aí Apocalipse 2, 20, que tem uma referência também de Jezabel. Vamos lá, voltou. Voltou. E enquanto isso, galera, vou pedir uma coisa para vocês aí. Compartilha pra gente aí. Vão compartilhando aí, para essa live chegar onde tem que chegar. Que tem pessoas em casa agora aí que podem ter dúvidas, pessoas que podem estar em casa agora aí com uma dificuldade de entender a palavra aí. Futuramente nós vamos estar lançando nosso curso, né, pastor Léo, de baixa teologia online aí, tá? Em nome Calma, de que a gente Jesus. está tentando, se organizando aí. Mas essa live já é uma extensão da turma lá, de teologia, tá? Do pessoal da nossa turma, dia 27 lá. Beleza? Dia 27 nós temos a turma. Então você que é da turma aí, no nosso grupinho fechado, tá na live também, abordando tudo. E na igreja, João, quando estava na ilha de Patmos, ele recebe uma revelação. E nessa revelação, ele viu que havia 7 igrejas que foram enviadas cartas. Aí, né, pastor Daniel, alguns vão falar que é 7 tipos de crente. Vai ter estudos que vão falar que são 7 tipos de igrejas. Não vou entrar nesse método agora, porque o tempo é curto, estamos no finalzinho da live e não é o foco, é esse. Quando nós vamos falar sobre escatologia, né, pastor Daniel, prepara aí para a gente fazer uma live sobre escatologia bíblica, que é uma matéria que eu adoro também. E a gente vai falar aqui na quarta igreja, que é a igreja de Tiatira. O que um alerta? Das 7 igrejas, todas elas recebem repreensões. Certo? Só que há 2 igrejas que não recebem repreensão, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. 2 igrejas não recebem repreensão nenhuma. Certo? 5 igrejas recebem repreensão o tempo todo. E Tiatira, olha só o problema que está localizado em Tiatira. Mas, olha lá, e o anjo que escreveu a Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, o que tem ouvidos ouças, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente, está apontando para Jesus, tá? E eu conheço suas obras, conheço a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as suas últimas obras são maiores que a primeira. Aqui o anjo fala que as últimas obras são maiores que a primeira. Uma vai falar que ela tinha que voltar, né, pastor Del? Primeiro amor. Mas já tira, ele aponta que as últimas obras são maiores que a primeira. Só que tem um problema, ninguém tira. Qual é o problema dessa igreja? Né? Mas tem contra ti que você tolera que Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. E deste tempo para que te arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que virei, porém você numa cama, e sobre os que adulteraram com ela,
virá grande tribulação e não se arrependerá das suas obras. Olha só. Então, a repreensão da quarta igreja de Tiatira é que a igreja tolerava quem, né, pastor Léo? O espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel. E conduzia o povo o quê? A uma prostituição espiritual. Alexandre, eu posso me prostituir espiritualmente? Pode. Quando você abandona Jesus e se curva a outros deuses. Quando você não é fiel ao seu propósito, a qual Deus te chamou nessa noite. E qual é a minha dificuldade? É essa. A igreja Tiatira, né, pastor Léo? Tinha vários elogios. Mas o problema, há igrejas hoje que toleram o espírito de Jezabel dentro dela. Há crentes hoje que são dominados pelo espírito de Jezabel. Né, pastor Léo? Pode falar. Exato. É exatamente a própria liderança, como você falou, ela induz, cria-se um sistema, né, para poder sobreviver desse sistema, né? Na realidade, o Jezabel provocou no reinado de Acabe o que ele queria fazer era uma dominação espiritual, né, introduzindo a adoração a Baal para manter também, de certa forma, no caso dela ali, um status, né, vamos dizer assim, né, para ela ser o cabeça, havia uma questão de soberba também da parte dela, né, como a profetisa, né, para ter aquela questão da mulher espiritual, mas na realidade havia uma soberba por trás. Hoje, no nosso meio, o Alexandre, isso acontece também, né? O homem criou um sistema, você pode ver que há uma igreja disputando com a outra, cara. Outro dia estava na televisão aí, os caras disputando membros à tapa, disputando pastores à tapa, né? Igreja que saíram de uma dentro da outra, que a gente vê que estão na mídia, o pessoal sabe, a gente está falando aqui, o pessoal sabe. E eles estavam disputando por questões monetárias. Né? Com certeza, o dinheiro, mamon. O espírito de mamon. Né? Não, desse espírito de Jezabel. Tá? Eu vou estar anotando aqui, né, pastor, uma série de assuntos sobre várias lives que a gente vai estar falando aqui. Eu acho interessante até a gente abordar, Alexandre, essa questão do satanismo dentro da igreja, aproveitando que tem um pastor aí. O Eduardo Gringo. E a gente fazer uma live só sobre satanismo, né? O que o satanismo provoca dentro da igreja. Eu acho que tem conexão com essa live que você está fazendo do espírito de Jezabel. Vamos organizar isso na quinta-feira que vem, pastor Daniel. Vamos fazer isso quinta-feira que vem. Vamos. Tá? Vamos. Já está marcado aí, o pessoal que está assistindo a live aí. Eu nem esperava. Eu nem esperava que estava participando. Mas na quinta-feira que vem vou estar melhor. Se organiza direitinho aí. Porque há esse ocultismo dentro da igreja, de apresentar de forma disfarçada, né? Esse secretismo religioso, de elementos de outras religiões, esse paganismo, né, pastor? Esse paganismo ele entrando na nossa igreja, que parece que não. Exemplo, o copo com água, não é da nossa profissão de fé. O copo com água é do espiritismo. Nada contra os espíritas. Eu tenho um montão de amigo espírita. Nada contra. Atividades de copo com água é de centro espíritas, de mesa branca, Quibanda, Umbanda, Candomblé. Eles trabalham com isso aí. Tá? Da mesma forma também, Daniel, eu sou contra a roupa branca, né? A roupa branca. Sal grosso, vassoura atrás da porta. Vassoura atrás da porta. E essa questão toda judaica dentro da igreja, quipá, Arca da Aliança, chofar. Eu falei que Paulo brigou a vida toda dele para tirar o judaísmo dentro da igreja. E nós hoje, na pós-modernidade, tentando trazer o judaísmo para de volta para a igreja de novo. Entendeu? Gente, eu acho lindos os elementos judaicos. A menorá, o quipá, o chofar, a Arca da Aliança. Eu acho lindo os elementos. Arca eu acho lindo. Porém, o lugar dela não é dentro da igreja. Pô. Tem gente fazendo campanha da arca aí dentro da igreja, lá como se a arca fosse para trazer... Gente, a arca ela teve uma função específica dentro do cenário judaico, ela representava a glória de Deus. Você vê que a primeira coisa que Davi fez quando foi tomar
governar por Jerusalém todo. Ele fez o quê? Ele foi, trouxe a arca como um símbolo de poder que estava lá, os filisteus, aí colocaram na casa de Dagom, Dagom é destruído, Davi traz a arca da aliança. É um outro cenário. Eu vejo pastor aí com kippá aí no culto, fazendo culto, com o talide, o lenço, né? Com o talide fazendo, cara, totalmente fora de contexto. A nossa visão é cristã, então o cristianismo não tem nada disso, né, pastor Fiel? Não tem nada dessas coisas. Maravilha. Vamos lá. É isso aí. Pastora Patrícia de novo aí, pastora Patrícia Torres falando aí. Pastor, até vejo o espírito de Jezabel, quando as igrejas começam a seduzir as pessoas a estarem na igreja por vários motivos que não seja Cristo. Não seja Cristo. O restante é sedução e certamente esse caso de paixão se acabará. É verdade. Gostei, pastora. Vou convidar a pastora para participar da live com a gente aí. Pegar o contato aí. Bota aí, pastora Patrícia, bota o contato do Zap aí que minha esposa está aqui online. A gente vai trocar e vai participar. Né? Pastor Darcy, meu amigo, pastor presidente da Assembleia de Deus lá de Austin, né? Fui numa reunião de pastores uma vez o assunto foi como manipular os membros a dizimar mais. Primícias, olha só, pastor Leão, ofertas de honra. Ouvi a seguinte frase: nós precisamos fazer de tudo para que as pessoas contribuam. E nunca mais voltei lá. Nunca mais voltei lá. Pastor Darcy, voltar certo. Tem que ir embora, pô. Vai fazer o que lá? Entendeu? Mas há essa questão. Gente, a Bíblia fala sobre dízimos, sobre ofertas, sobre primícias. A Bíblia fala sobre isso tudo, mas tem princípios. Você não pode quebrar os princípios. Não tem nenhuma dificuldade de ofertar, dizimar. Você vê que Davi foi um camarada, né, que na eira de Araúna, você vê aquela passagem lá em casa, quando Davi estava na eira de Araúna, onde foi construído o templo, quando o Araúna queria dar para ele o templo de graça, ele falou: não, eu não posso dar aquilo que não venha me gerar dor no meu bolso, né? Você vê, a eira de Araúna revelou o caráter de Davi, que Davi não podia dar nada para Deus de graça. Gente, o princípio é um só. Quando você oferta, você dizima, mas com um propósito específico, acabou. O problema hoje é que as pessoas estão fazendo as coisas para benefício próprio, como a pastora Patrícia colocou, como o pastor Darcy tem colocado aí. A Janete está morrendo de rir. Pastor Daniel, a Janete, a nossa famosa Jajá, ela falou assim: a vassoura atrás da porta funciona? Ela está perguntando se funciona. Opa, Jajá, vamos fazer a campanha da vassoura ungida para tirar tudo que é de ruim dentro de casa. E vou te falar, pastor Daniel, o negócio está tão complicado que tem uma bispa aí, né? Que ela fez a campanha do mergulho da mão. Rapaz. Eu confesso para vocês, é piada. Eu parava para ver a pastor Daniel só para me rir. Ela dava um mergulho. Eu cheguei a ver. Pô, cara, é coisa de piada. Por isso que eu falo pra você, às vezes o evangelho não é levado a sério. É um teatro. Virou teatro. Virou teatro. Ela dava um mergulho na... Rapaz, botaram um gigante lá. Botaram um gigante. Isso, do Davi, do Golias. E o nego caiu para dentro do Golias e quebrando o Golias todo, já viu? Rebentaram o Golias todo, coitado do boneco. Então, assim, fechando, gente, eu queria que vocês abrissem 2 Reis, capítulo 9, versículo... Gente, tudo aqui é na Bíblia, tá? Anota aí, 2 Reis 9, 37. E a Bíblia vai revelar como que foi o final dela, tá? Como foi o final de Jezabel. Como que ela acabou. Tu acha que essa história vai acabar certo? Tu acha que Deus dorme? De maneira nenhuma. E olha só, a Bíblia diz, você lê o capítulo 9 todo, para você ter todo o entendimento do que aconteceu. Mas o versículo 17 diz assim: o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer está Jezabel. Resumindo a história, as tropas inimigas entram, né? Jezabel sobe numa torre e ela é lançada, essa torre cai, os cachorros comem ela,
e só fica a mão, porque representava a quiromancia, magia negra, né? Então o final dela foi esse. É claro que tem uma outra história. Ela deixou uma semente ruim, né? A Thalia, que depois a gente vai fazer um outro, você pesquisa em casa, que foi a Thalia, filha de Jezabel com Acabe. O que ela vai tentar fazer? Ela quase acabou com a dinastia. Ela foi usada pelo diabo para tentar destruir o quê? A descendência toda dos reis. Mas Deus levantou um homem lá que não permitiu que isso acontecesse. Mas isso é uma outra história. Você lê em casa, porque a intenção nossa aqui é fazer você ler Bíblia. A função da live de quinta-feira é para isso, gente. É para você ler, pesquisar a Bíblia, se apaixonar pela palavra de Deus. Valeu, galera. Vou deixar aqui meus recados rapidinho. Pastor Daniel, dá um recado aí. Tem algum recado para dar? Dá um recado aí, pastor Daniel, para te fechar. Eu quero agradecer por ter participado contigo aí, relembrando de alguns pontos. E a gente está junto aí. Está meio travando aqui para mim, mas quero agradecer aí pela participação, por ter me convidado. E quinta-feira eu vou estar aqui de novo, se Deus quiser. Tá bom? Participando. Isso, eu faço sobre satanismo, né? Ajudando você. Eu faço sobre satanismo na igreja. Vai pegar fogo a próxima live, hein? Sobre o satanismo e religiões ocultas dentro do passado que estão hoje, né? Então, na próxima live, nós vamos falar sobre ocultismo, satanismo dentro da igreja. Que isso, Alexandre? Dentro da igreja, pessoas aí preocupadas dentro do nosso culto hoje. Recado rápido. Dia 27, nós temos um encontro marcado. Curso de Bacharel em Teologia e Ciência e Religião, lá no Hotel Mont Blanc Diamond, no centro de Nova Iguaçu. Você quer estudar teologia comigo, quer se aperfeiçoar na palavra de Deus, você que quer crescer na graça e no conhecimento, nos procure lá. Entre aqui nas nossas headlines aqui, coloque o seu telefone aí, que a gente vai estar... A Ingrid, minha secretária master, vai estar entrando em contato com você e te matriculando nessa maravilhosa turma que vai ser dia 27. Nesse momento eu queria fazer uma oração por você. Se você tem alguma pessoa que precisa de oração, coloca o nome embaixo aí para estar orando agora nesse momento. Agradecer a Deus por esse projeto, essa iniciativa que está começando hoje. Que eu creio que esse projeto vai atingir muitas pessoas. Por isso que eu peço a você, compartilha bastante. Porque nós vamos disparar conhecimento aí. Vamos disparar a Bíblia. As pessoas que tiverem dúvida vão entrar em contato conosco, tá? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, queria te agradecer por essa live. Senhor, toma a vida dessas pessoas que estão agora na casa, que ouviram, essas pessoas que vão ouvir essa palavra, que esse espírito de Jezabel venha a ser repreendido na vida das igrejas, que esse espírito de Jezabel venha a ser repreendido nas casas, que esse espírito de Jezabel venha a ser banido no nosso meio. Senhor, muito obrigado por tudo que tem feito sobre nossas vidas. Te louvamos porque Tu és Deus. Gente, muito obrigado. Compartilhe essa live com os seus amigos e você tem um encontro marcado quinta-feira que vem conosco às 10 horas. Pessoal, valeu e um abraço, a paz do Senhor para vocês.